desespero, né? Ou a desesperança. É a conclusão que os apóstolos chegaram: a salvação é impossível aos homens, não é? Ou seja, o homem não tem o controle do seu próprio destino, o homem não tem o controle da sua salvação, o homem não tem a última palavra. Essa é o resumo das duas primeiras das doutrinas, certo? Então, essas doutrinas, elas precisam ser bem compreendidas para que a gente entenda qual é o nosso lugar, não é? Qual é o nosso lugar? Eu acho muito interessante que como é que a gente chama, né? Eu acho que os alemães usam essa palavra, o ethos. Sabe o que é o ethos? O ethos protestante, essa palavra ethos, num português bem simplificado, é o jeitão de ser. O jeitão de ser. É o jeitão de ser de um povo. O que caracteriza um determinado grupo social? O que caracteriza, por exemplo, os brasileiros? Como que nós somos talvez mais conhecidos, né? Então, o ethos protestante, né? O jeitão de ser protestante. O que caracteriza isso, né? Então, essas doutrinas, de alguma forma, elas perpassaram a sociedade anglo-saxã e há uma contraposição, um contraste entre a sociedade, por exemplo, nossa, latina, brasileira, e os americanos. Eu sempre cito aqui um professor meu de antropologia da UF, né, que ele escreveu até um livrinho com as experiências dele quando ele foi para os Estados Unidos, o choque que ele levou, e aí ele fez algumas observações, e uma delas foi essa. Existe uma frase que se costuma usar, né, até hoje, você sabe com quem você está falando? Não é isso? Para o guardinha lá, o sujeito cometeu uma infração de trânsito, e aí o sujeito sai: você sabe com quem você está falando? É a famosa carteirada, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? E a frase correspondente nos Estados Unidos, vocês sabem qual é? Ninguém sabe. Quem você pensa que é? Certo? Quem você pensa que é? Então, é exatamente isso que deve causar em nós. Você sabe com quem você está falando? É o orgulho. E quem você pensa que é a humildade, né? Eu lembro de uma historinha que eu achei muito interessante. Um guarda lá nos Estados Unidos parou um rapaz que tinha cometido uma infração de trânsito, e o rapaz chegou: você sabe quem é o meu pai? Aí ele disse: se você não sabe, muito menos eu vou saber, né? Pobre coitado, não é mesmo? Se você está em dúvida, né? Então, assim, esse jeitão de ser digamos assim, é um dos efeitos, né, da doutrina num povo inteiro. Às vezes as pessoas nem sabem a origem disso. Há uma tradição, né, que se esquece a raiz da tradição, mas de certa forma ainda os efeitos permanecem. Então, as duas primeiras doutrinas, digamos assim, são uma dura notícia, né, ao orgulho do homem. São notícias muito ruins para o homem autossuficiente, para o homem orgulhoso. E a nossa tendência natural, qual é? Ao ouvir essas coisas, a nossa tendência natural é rejeitar, não é isso? É rejeitar. E é interessante que até largos segmentos na igreja rejeitam essas doutrinas. E não somente rejeitam, mas chamam de heresia, não é? Vide aí Silas Malafaia e Companhia Limitada, né? Tem um senhor agora do centro apologético, esqueci o nome desse centro, que ele está se dedicando basicamente, exclusivamente a atacar o chamado calvinismo, né? Então, a tendência a rejeitar, e rejeitar com obstinação. E isso é simplesmente uma comprovação da doutrina da total depravação. É isso? E essa provavelmente foi a sua primeira reação, não é? Foi a minha primeira reação, e provavelmente é a primeira reação de todos nós, mesmo. Então a gente viu que essa foi a reação dos discípulos, de muitos dos discípulos que acompanhavam Jesus, né? Ele diz: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, né? E à vista disto, diz a sequência do versículo, João 6, 65 e 66,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Eles disseram o quê? Duro este discurso. Quem poderá suportá-lo? Não é isso? São mensagens duras, são notícias muito duras. Mas a gente já aprendeu. Quem é que vai crer? Quem é que vai conhecer a Deus? Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar, né? Quem irá a Deus? Somente aqueles a quem Jesus conduzir. Então, nós precisamos receber essa fé salvadora. Por isso que a gente diz também, né? Sempre, a regeneração precede o arrependimento. Certo? A regeneração precede o arrependimento. Correto? Certo? Ou o novo nascimento precede o arrependimento. Nós só podemos ter a condição de reconhecer os nossos pecados e de verdadeiramente nos arrepender se nós, por um ato da misericórdia, da graça, livre graça de Deus, nos der vida a nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala de gente que às vezes está na igreja e ele usa essa frase: aprendendo sempre sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Não existem pessoas assim que vêm à igreja domingo após domingo, né, que ouvem a mensagem domingo após domingo, que são expostas à palavra de Deus domingo após domingo, mas não entenderam ainda como convém entender, não se arrependeram como convém se arrepender. E como disse, eu acho que foi John Owen, né, até do nosso arrependimento nós precisamos nos arrepender. Certo? Então essas duas primeiras doutrinas, elas tornam o homem contrito, né? Mostram que nós não temos nada a oferecer a Deus a não ser os nossos deméritos. Nós não temos méritos para oferecer, nós só temos os nossos pecados para oferecer a Deus, né? Mas ele diz em Isaías 60, verso 2, é esse o homem para quem eu vou olhar, né? Quem? O aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Não é isso? Então, só recordando, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. João 6, 39. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6, 37. Jesus falando sobre ele mesmo, dizendo que o Pai conferiu a ele a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que o Pai lhes deu. João 17, 9. O texto que Spurgeon gostava muito, Atos 13, 48, né? E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Efésios 1, 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos muito claro, né, a vontade de Deus, os planos de Deus nas Escrituras, né? A vontade de Deus é que nós sejamos santos e adotados por Ele como filhos, né? Foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos predestinou, e nós sabemos que Ele faz toda a sua vontade livremente. Não existem obstáculos para que a vontade de Deus seja cumprida, não é isso? O que Deus quer, isso Ele sempre vai fazer e vai executar a sua vontade na plenitude dela, ok? Todos entenderam até agora, sem dúvida nenhuma, principalmente os que são candidatos a novos membros? Rômulo, Gabriel, sem dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Não pensem que vão fazer perguntas bobas, porque não existem perguntas bobas, certo? Não se acanhem.
Agora aqui, irmãos, eu talvez devesse pedir que nós tirássemos os nossos calçados, né? A semelhança do que Moisés, da palavra que Moisés ouviu. Tira suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Aqui nós precisamos continuar com muito cuidado, né? Vamos lá. Calvino, ele chamou isso de o decreto horrível, né? O que a gente chama de o decreto da dupla predestinação. É interessante, alguns já, talvez, eu não sei se foi para a igreja toda, mas foi para os homens, né? Um vídeo do Hernandes Dias Lopes, né? Falando que Deus não decretou a queda de Adão, certo? Que Deus só previu a queda de Adão, ele viu o futuro, ele vê ele como sendo ser onisciente, ele simplesmente viu, mas ele, ao ver, isso não quer dizer que ele quis que aquilo acontecesse, né? Não foi um decreto dele, Deus não decreta essas coisas, não é isso? E ele cita ainda a Confissão de Fé de Westminster de uma forma errada, não é? De uma forma errada, quando ele diz que a Confissão de Fé afirma que Deus não decreta todas as coisas. Deus decreta todas as coisas, não é? Isso é uma afirmação absoluta, né? Deus não existe nada nesse universo, não existe nenhum fato, nenhum acontecimento nesse universo que não seja realizado sem a vontade de Deus. A gente vê o catecismo, né? Do degelo de um floco de neve, né? A explosão de uma supernova, não é isso? Do nascimento de uma folha de grama, a queda de um império, todos esses eventos, do mais ínfimo ao mais espantoso, todos eles acontecem debaixo dos decretos de Deus. Nada escapa do total controle de Deus, certo? Então, os nossos visitantes, Dona Rosiane trouxe o filho, né? Pode se apresentar, por gentileza? Isso. O Berlan é pastor da Assembleia de Deus em Mutuaguaçu, em São Gonçalo, e a esposa desculpe o nome? De novo. Rebeca. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe, né? E aqui, então, eu fico muito tranquilo, porque eu já conversei com o Berlan por WhatsApp, sei que ele adota as doutrinas, né? É assembleano, mas é calvinista, né? Então, vou seguir tranquilo aqui com essa exposição, ok? E aqui eu estou recordando algumas doutrinas, principalmente tendo em vista que há muitos candidatos à membresia da igreja e que estão com dificuldade de vir à igreja durante a semana, né? Então eu resolvi recordar essas doutrinas aos membros, né? E apresentá-las aos candidatos a novos membros. Então a gente está falando da dupla predestinação, certo? O que significa a dupla predestinação? Nós aprendemos que Deus escolhe-nos para a salvação, certo? Que Deus nos escolhe para a salvação. Ele nos predestinou para sermos santos, não é isso? Deus é quem determina quem vai ser salvo. Mas a grande questão aqui, e essa é uma questão que há digamos assim, uma divisão dentro do chamado calvinismo, né? Que a gente chama de supralapsarianismo e infralapsarianismo. Não se preocupem com as palavras, não é? Mas aqui eu vou depois definir, mas eu gostaria só de apresentar isso. A pergunta é: será que Deus ativamente, a gente já aprendeu que sim, ativamente salva algumas pessoas, certo? E ele ativamente rejeita as outras pessoas? Essa é a pergunta. Então, o infralapsariano, ele diz assim: é uma ordem não cronológica, porque para Deus não existe cronologia, para nós existe, né? Mas para Deus não, Deus está acima do tempo, mas uma ordem, digamos assim, de compreensão, certo? Os infralapsarianos dizem assim: Deus decretou a queda de Adão, certo? E aí todos os homens agora estão mortos nos seus delitos e pecados.
E dentre esses homens que estão mortos em delitos e pecados, Deus então escolhe aqueles que Ele quer que sejam salvos. Certo? Esses são os infralapsarianos. E os supralapsarianos, o que eles dizem? Deus decretou aqueles que Ele vai salvar e aqueles que Ele vai rejeitar. Depois decretou a queda do homem, certo? Mas mesmo aqueles que estão caídos, o seu destino já está definido, certo? Então, o que significa isso? Para o infralapsariano, todos já estavam perdidos e Deus simplesmente escolhe alguns para a salvação. Para o supralapsariano, Deus ativamente escolhe alguns para a salvação e destina outros para a perdição. É terrível, certo? Ok? Entenderam a diferença? Gabriel, entendeu a diferença? Melhorou? Então, mais uma vez, para o infralapsariano, Deus decretou a queda do homem, e uma vez que o homem tenha caído, dentre esses caídos, já estão perdidos, ele escolhe alguns para a salvação, certo? Para o supralapsariano é o contrário. Deus decreta a salvação de alguns e a perdição de outros, e depois decreta a queda. Qual é a diferença? É que para o infralapsariano a predestinação é uma só, é só para a salvação, ativamente para a salvação, porque os outros já estavam perdidos. E para o supralapsariano a salvação ou a predestinação é dupla, certo? Deus destina ativamente alguns para a salvação e ativamente outros para a perdição. Entenderam aqui? E qual é a resposta? Certo? Deus ativamente aceita uns, isso nós já sabemos, mas Ele ativamente rejeita outros. Vou ler alguns versículos aqui, né? João 10, 26, Jesus afirmando que é o bom pastor, Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, certo? Quem são as ovelhas? Aqueles que Deus destina para a salvação. Mas ele diz a um grupo de pessoas: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não pertencem ao grupo daqueles que vão crer. Ok? Judas 4. Por que eu não disse o capítulo de Judas, hein? Hã? Porque só tem um capítulo, então não precisa dizer Judas 1, 4, né? Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele está falando da heresia dentro da igreja, daqueles homens que pregam doutrinas falsas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem também, né? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então reparem, Judas está dizendo que ativamente esses homens já foram destinados a fazer aquilo que eles estão fazendo, certo? E serem condenados por isso. Ok? Mateus 11, 25 e 26. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Reparem, ativamente Deus está revelando coisas a certas pessoas e ativamente Ele está ocultando coisas a certas pessoas. E Jesus termina dizendo o quê? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus se agradou em fazer assim, certo? Romanos 11, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Reparem, a linguagem de Paulo é a nossa linguagem, né? A eleição o alcançou. E os mais? Alguém sabe completar?
foram endurecidos. Isso aí. Reparem, foram endurecidos. É voz passiva, certo? Quem é o agente na realidade? O que está acontecendo com essas pessoas? Elas endureceram o coração? Alguém endureceu o coração deles. Eles foram endurecidos, ativamente. Houve um agente que causou isso, o endurecimento do coração deles, certo? E no verso 8, esse agente oculto do verso 7 se torna, é revelado. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para ver e ouvidos para não ouvir. Desculpe, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ele está falando do povo de Israel, né, que rejeitou o seu Messias. É interessante aqui, mas abram aí Mateus capítulo 13. Eu lembrei dessa passagem, eu acho muito interessante. O pastor que casou a mim e a Sara, reverendo Geraldo Nunes de Azevedo, lembra? Igreja Presbiteriana de Botafogo. Ele uma vez pregou sobre as parábolas, fez uma série de pregações sobre as parábolas e na introdução ele disse assim: por que Jesus usou tantas parábolas? E ele disse assim: para que a sua mensagem fosse mais facilmente compreendida por aquelas pessoas a quem ele estava pregando, né? Ele usou elementos simples, comuns, elementos do conhecimento de todas aquelas pessoas para que a mensagem fosse acessível. Mas olhem aí para o capítulo 13 de Mateus. Vamos ler a partir do verso 11. Jesus conta a parábola, obrigado. Jesus conta a parábola do semeador e depois os discípulos perguntam a ele, né, o que significa essa parábola? E Jesus respondendo diz assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Isso não ecoa com Mateus 11? Pai, o Senhor ocultou coisas e o Senhor revelou coisas. A vós outros isso é revelado, mas aos outros isso é ocultado, certo? E ele, no verso 13, ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Repararam aqui que o que Jesus está dizendo é exatamente o oposto do que o meu pastor disse? E nele se cumpre a profecia de Isaías, verso 14, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Hã? Por quê? Ah, sim. Uhum. Certo? E em Marcos 4, isso é repetido: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Exatamente. E por quê? Exatamente isso aqui: para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Que coisa! Reparem que a gente está lendo só, não é? 1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, principalmente os novos membros, se tiverem papel, é bom que venham com caneta e papel para anotar os versículos, relerem em casa, certo?
porque aqui a gente ouve e daqui a pouco esquece. Então é bom repisar e rebater. 1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Falamos muito sobre isso nos meses anteriores. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Mas aí Pedro acrescenta, para o que também foram postos. Repararam? O que significa isso, para o que também foram postos? Eles foram colocados naquele tempo, naquele lugar, exatamente para sofrerem isso, eles tropeçarem nessa pedra, certo? Certo? E serem desobedientes. A CF. É que porque eu estou com o meu texto antigo, né? E eu peguei tudo da ARA. Certo? Textos bíblicos. E a Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim, prestem atenção: quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, a gente vai depois mostrar essa expressão, em razão de pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros, ou dos outros. Reparem, os mesmos meios que Deus emprega para levar os seus eleitos à salvação são os meios que ele emprega para levar os perdidos à perdição, os réprobos à perdição, né? Tem um ditado que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro, certo? É a mesma ação, ok? E nós sabemos que isso é muito bíblico, né? Nós sabemos que enquanto Deus busca a uns, a outros ele deixa entregue as suas paixões. Não é isso? Por isso Deus entregou tais homens, diz Romanos 1, 24, à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então reparem que em Romanos 1, por 3 vezes, o apóstolo Paulo usa esse verbo entregar, e o agente desse verbo, dessa ação, é o próprio Deus. Deus entregou, primeira vez, tais homens à imundícia. Verso 26, os entregou Deus às paixões infames. E no verso 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ok? E aí, com base nesses versículos, vamos ver aí quem lembra. Lutero estabeleceu uma doutrina. Qual é a doutrina? Romanos 1, essas coisas aqui que nós lemos. Qual é a doutrina? Só o Henrique? Só o Henrique? Lutero disse que o pior castigo que Deus pode dar ao homem, qual é? Hã? Quem falou? Tiago, qual é? Deixar o homem entregue a si mesmo, né? Não existe coisa mais terrível que Deus possa fazer ao homem do que deixá-lo entregue a si mesmo. É
é como se o homem fosse um cavalo chucro, né? Um cavalo selvagem, e ele está lá sob as rédeas. E Deus simplesmente abre os dedos e afrouxa as rédeas, e esse cavalo selvagem, ele está livre para fazer aquilo que é da sua natureza fazer. Não é? Então, aquela doutrina, né? A depravação total. Por que nós vemos homens ímpios sendo capazes de fazer coisas boas? Por que se o homem realmente é totalmente depravado, tanto na extensão quanto na profundidade do seu ser, por que o mundo ainda não acabou em guerra? Porque Deus refreia o homem, certo? Essa é a doutrina da graça comum, certo? Deus refreia o homem. A graça comum por quê? Para distinguir aquilo que é da graça salvadora, não é isso? Então, a natureza do homem não mostra e não executa tudo aquilo que ele é capaz de fazer, porque Deus o refreia, mesmo ele não sendo salvo. Porque existem momentos em que Deus afrouxa as rédeas. E o que acontece com a sociedade onde as rédeas são afrouxadas? Exatamente aquilo que Paulo escreve em Romanos 1, que é uma descrição do mundo greco-romano da sua época, não é? E os historiadores dizem, e a semelhança daquilo que nós estamos experimentando, que havia como que um fungo disseminado largamente nessa sociedade, que era o fungo da sexualidade desregrada, do homossexualismo, do lesbianismo, não é isso? Dessas relações, como ele diz aqui, né? A desonra dos seus corpos entre si, né? E recebendo nos seus próprios corpos a punição do seu erro. Parece que a Bíblia está descrevendo a AIDS e outras doenças venéreas, não é isso? As mulheres deixando o contato natural também partem para contatos antinaturais. Paulo está falando sobre isso, mas dentro desse contexto, Deus os entregou a essas coisas, certo? E por que isso? Reparem, em razão de pecados anteriores. Quais são os pecados anteriores? A grandeza de Deus, certo? O seu eterno poder, os seus atributos podem ser claramente discerníveis, é só olhando pela janela. Olha o céu azul, olha as árvores, né? As aves, a natureza, a revelação geral, ela nos diz algo. Mas esses homens, eles, diz o apóstolo Paulo, né? Igual a nossa sociedade, julgando-se sábios, se tornaram nulos em seus raciocínios. Seus discursos se tornaram vãos, e eles atribuíram a glória do Criador à criatura. E não é a mesma coisa que a gente vê no National Geographic, no Discovery Channel, né? Em vez de dizer Deus é sábio, eles dizem a natureza é sábia. Em vez deles dizerem Deus dotou o animal de tais e tais capacidades, eles dizem a natureza dotou os animais de tais e tais capacidades, ou a evolução. Ou seja, o que eles estão fazendo? Transferindo a glória do Criador para a criação. Exatamente o que os pagãos faziam. E em razão disso, Deus os entregou a todas essas coisas. E não é o que está acontecendo com a nossa sociedade? Então, mais uma vez, o mundo é decaído, certo? Há como a gente viu, esse conjunto de forças espirituais e humanas que trabalha contra Deus. Isso é uma das definições de mundo, né? De onde vem aquela definição antiga de mundanismo. Mas, embora o mundo seja rebelde, ele não está fora do controle de Deus. Pelo contrário, nós sabemos que Deus determinou todas as coisas, certo? E é a mesma coisa o diabo. O diabo é um ser rebelde, mas não está fora do controle de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Interessante esse texto. É por esse motivo, pois, exatamente a razão de pecados anteriores, que Deus lhes manda a operação do erro. Reparem, o agente, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, Deus permitiu ou determinou que esses hereges, esses falsos mestres entrassem na igreja, disseminassem suas falsas doutrinas,
para que certas pessoas dessem crédito a eles, a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É a mesma coisa que Romanos 1 diz, certo? Deixa eu abrir para citar direitinho. Pode ler, por favor, enquanto eu acho. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus. Entenderam aí? A dupla predestinação? A alguns Deus manda a operação do erro, mas aí ele diz, mas a vocês eu dou graças a Deus, porque ele vos elegeu desde antes da fundação do mundo para a salvação, né? O que o verso 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Aqui a nossa versão, alguém tem uma versão diferente do verso 25 de Romanos 1? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ninguém? Tem versão diferente? É como se, aqui na realidade, é como se eles, Paulo estivesse dizendo assim, eles sabem no íntimo que a verdade é essa, mas eles preferem pisar a verdade, eles preferem sufocar a verdade, eles preferem, por um exercício da sua maldade, reter a verdade dentro deles e preferem seguir a mentira. É exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ou seja, no íntimo eles sabem que eles não estão agindo corretamente, mas eles preferem continuar fazendo assim, certo? E aqui é a mesma coisa, não é? Deus manda então a operação do erro para que eles deem crédito à mentira, a todos quantos não deram crédito à verdade. E aqui a gente vê no comentário do Catecismo Maior ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento, né, que ele diz assim: é um pecado contra Deus, né, a ignorância. E por que ele diz que a ignorância é um pecado? Qual é a culpa eu tenho de não saber alguma coisa? Não é? Mas aí eles dizem, porque nesse caso a ignorância não é algo ativo, a ignorância não é algo passivo, a ignorância é algo ativo. Eu escolho ignorar, certo? Eu me recuso a aprender, eu tenho uma vontade de entender. Eu prefiro dizer que Deus não existe, porque se eu disser ou reconhecer que Deus existe, eu sei que isso vai ter implicações morais para mim. Então eu prefiro ativamente continuar na minha insensatez, como diz o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, então corrompem-se e praticam abominações. Certo? Então não é simplesmente uma assim, eu não sei ler, não aprendi. É porque eu não quero, certo? Eu me recuso a fazer. Ok? E aqui a gente já tem uma pergunta a fazer, muitos fazem. Então, onde está a justiça de Deus nisso? Deus é justo ao escolher um e rejeitar outro? Por que ele faz assim? Né? A resposta que nós temos é a resposta do próprio Jesus: sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Por que Deus faz assim? Sim, ó Pai, eu te dou graças, porque assim foi do seu agrado. Estou lembrando aqui vou citar o nome, reverendo Otávio Henrique de Souza, numa reunião do conselho, não sei se o Celso lembra, ele disse assim: se Deus dá luz a um povo, para que ele seja justo, ele precisa dar luz a todos os outros povos também. Entenderam? Mas a gente sabe
que muitos povos surgiram, muitos impérios surgiram e desapareceram sem que lhes fosse dada essa luz, sem que lhes fosse dado a conhecer o Filho de Deus. Por que isso? Salmo 147, versos 19 e 20. Quem lê para mim? Enquanto eu bebo um copo d'água. Salmo 147, os 2 últimos versículos. Deus, para ser justo, precisa se mostra sua luz a um povo, ele precisa mostrar a outro povo. É verdade isso? O que o Salmo está dizendo? Que ele deu a sua luz a um povo. Durante muitos séculos. Ele mostrou a sua palavra a Jacó. Não é isso? Os seus estatutos a Israel, ao seu povo. Mas ele não fez assim a nenhuma outra nação. Todas elas desconhecem seus preceitos. E aí como é que o Salmo termina? Qual é a última palavra do Salmo? Ou aleluia, em algumas versões. Aleluia. E não é a mesma coisa que Jesus disse? Pai, o Senhor ocultou coisas e revelou coisas aos pretensos sábios e entendidos, e revelou coisas aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mas ele começa dizendo, o que o Salmo termina, Jesus começa. O Salmo termina com aleluia, e Jesus começa com aleluia. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ele diz, foi do seu agrado. Então reparem, Deus é justo ao escolher um e rejeitar outro. Por que ele faz dessa forma? Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. E aqui uma questão interessante, né? Falando de justiça, né? Você poderia orar assim: Pai, eis-me aqui, trata-me de acordo com a tua justiça. Que tal? Eis-me aqui, Senhor, faz justiça a mim. Você ousaria orar dessa forma? Como é que você ora então? Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor agir para mim de acordo com a justiça, para onde eu vou? O que eu mereço? Não é isso? Ué, você não é cristão? Você é cristão? Ou você é fariseu? Qual é a diferença entre o cristão e o fariseu? O fariseu orava: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou igual a eles, eu sou justo, eu sou bom. Não é isso? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Na realidade, a oração dele foi uma autoglorificação, né? E o publicano não conseguia nem olhar para cima. E o que ele falava? Ser propício a mim, pecador. Não é isso? E o que é ser cristão? Basicamente, ser cristão é reconhecer que nós somos pecadores. Eu estou lembrando aqui do C.S. Lewis, ele escreveu um texto muito interessante de um grupo da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana, que fez uma petição para retirar de um determinado hino o termo miseráveis de pecadores. Tinha um hino que dizia assim: eu sou um miserável pecador. E eles dizendo: não, pecador tudo bem, mas miserável pecador é forte demais. Não é? É muito forte. E ele estava falando que essa sensibilidade a respeito de certas palavras
né, que foram durante séculos cantadas sem nenhum problema, é um sinal da decadência da igreja. Por quê? Porque você está achando que você não é tão mal assim, né? Não sou tão mal assim. E duas coisas que a gente sempre repete aqui na igreja você é muito pior do que você pensa, né? Primeiro, você não é tão bom quanto você pensa que é. E à medida em que a gente vai caminhando, a gente repara que nós somos muito piores do que a gente pensa que é. Certo? Por isso que Spurgeon, né, de uma certa forma jocosa, mas muito verdadeira, ele diz: se alguém falar mal de você, não fica triste, porque você sabe que você é muito pior do que aquilo que ele está dizendo a teu respeito. Não é mesmo? Então, daquilo que a gente fala, dentre as singularidades da nossa fé, uma delas é que o cristianismo é uma religião de gente ruim, não é uma religião de gente boa. Se você é gente boa, vai lá pro time do fariseu, não é? Se você reconhece-se no publicano, então você é um cristão. E a gente precisa lembrar disso o tempo todo. Então, assim, falando de justiça, se Deus fosse justo comigo, né, aí eu estaria perdido. Eu preciso que Ele me trate com misericórdia, né? E se Deus fosse justo com todas as pessoas? Já houve um evento histórico, não é lenda, não é mito, é um evento histórico, já aconteceu na Terra. Há relatos disso em todas as culturas, né? Onde Deus foi justo com todos os homens, com exceção de uma família. Só com uma família ele não foi justo, com os outros homens todos ele foi justo. Quando? No dilúvio, não é? Com uma família só ele não foi justo, com os outros ele foi justo, né? E se Deus quiser ser justo com algumas pessoas e misericordioso com outras? Então, quando nós ousamos dizer, né, que Deus não é justo, nós precisamos desconfiar do nosso próprio padrão de justiça e não do padrão de justiça de Deus. Nós é que somos imperfeitos, pecadores e decaídos, né? Romanos 9 também responde a essa pergunta. No capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo, podem abrir aí em Romanos 9, né, ele, após dizer que nem todos os israelitas, nem todos os judeus são filhos de Deus, e ele usa a comparação entre Isaac e Esaú. Um é aceito por Deus e outro é rejeitado por Deus, né? E ele conclui em Romanos 9,14. Quem lê o 14 para mim? Aí, a questão, Deus é injusto? Deus é injusto. Se ele faz assim, se ele escolhe a Isaac e rejeita a Esaú, amei a Isaac, odiei a Esaú, e diz... deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Depois você lê o Tiago, mas eu acho muito interessante essa terminologia do apóstolo Paulo, que é a nossa terminologia, não é mesmo? Reparem aí, Romanos 9:11. Quem lê? Lê para mim, Tiago, então. Porque não temos eles ainda conhecido, nem temos feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição das filhas, não colocamos em nós por aqueles. Reparem aí, só, principalmente os novos. Tá boa a conversa aí? Tá aprofundando a teologia, né? Querem compartilhar? O que está aí? Ó? Tá dúvida ou tá... É isso que eu digo. Falem agora ou calem-se para sempre. Não pensem que vocês estão tendo dúvidas ridículas. Não pensem que existe pergunta boba. Todas as perguntas são pertinentes, todas as perguntas são importantes.
né? É igual na classe, na escola, né? Às vezes você levanta a mão e pergunta, aí depois o outro diz, eu também estava com essa dúvida, mas estava com vergonha de perguntar, né? Então perguntem, certo? Reparem o verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, aqui agora o apóstolo Paulo, se você quiser pode abrir um parênteses aí, certo? É um aposto. Certo, professora? É um aposto. Podem botar entre parênteses. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Fecha parênteses. Um longo aposto. Certo? Reparem. O propósito de Deus segundo a eleição. O que é eleição? É a palavra que a gente usa para sinônimo de predestinação, certo? Predestinação. Não por causa de obras, mas por aquele que chama. Chama. O que o apóstolo Paulo está falando aí? Qual é a doutrina? Vocação eficaz ou graça irresistível. Fecha parênteses. Foi dito a ela, a mãe, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E agora o verso 14. Pode ler, Tiago, por favor. Que diremos, pois? Que há justiça da parte de Deus de maneira justa. Reparem, Deus é injusto por ter, antes que eles houvessem nascido, nem praticado bem ou mal, tivesse dito à mãe, amei a Jacó e odiei a Esaú? Em outras palavras, escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Para que o propósito de Deus ficasse firme, não por causa de obras, mas por causa daquele que chama. E aí, Paulo pergunta, isso significa que Deus é injusto? Ele responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Certo? E continua no verso 15. Amém. Dizem que a língua portuguesa é bonita por causa dessas, como é que é? Eles chamam esquartejamentos, né? Ele corta a palavra no meio, põe né? Compadecer-me-ei, de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Hã? Ah, sim. Certo? Na Ara diz assim, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Certo? E no verso 18, por favor. Repararam aqui? Ele se compadece de quem ele quer se compadecer. E ele vai, o quê? Endurecer quem ele quiser endurecer. É muito interessante, né? Porque a partir do verso 19 ele meio que vai dar uma outra resposta, como se a pessoa estivesse ainda relutando. Eu vou seguir aqui. Vou dar esse segmento. Então, repararam aqui, irmãos? Primeiro, Deus ativamente aceita uns e ativamente rejeita outros? Qual é a resposta? Clara, bíblica, cristalina? Sim. Eu sempre, durante muitos anos, né, a partir da minha conversão, 1978, estou ficando muito velho. Quem nasceu antes de 1978, levanta a mão. Quem nasceu depois de 1978, levanta a mão. Viu? Diziam assim, Romanos é uma epístola muito difícil de entender. Muito difícil. É a epístola mais obscura de todas.
E aí depois eu entendi que ela não é difícil de entender. Ela é difícil de engolir. Certo? A Natália, ela não consegue ingerir cápsulas. Né? Se der um remédio para ela que for cápsula, comprimido já é difícil. Cápsula, então, é praticamente impossível dela ingerir. Né? É igual ao Romanos. Né? Romanos é como se fosse uma grande cápsula que é difícil de você engolir. Né? Mas por quê? Basicamente por quê? Por exatamente aquilo que eu estava falando no início. Né? Essas doutrinas acabam com o nosso orgulho. Essas doutrinas devem produzir aquilo que Spurgeon falou: homem nenhum pode ficar de pé diante de Deus sem que primeiro ele seja lançado com o rosto em terra. Certo? Não existe a mínima possibilidade de alguém ser salvo sem levar essa rasteira de Deus e cair no chão, esborrachar no chão, cair com o rosto em terra e se ralar todo. Você tem que entrar no céu assim, se arrastando de gatinhas. Uma vez eu vi umas, não sei se vocês já viram isso, que a suposta a suposta igreja da Natividade, né, onde foi construída no lugar onde Jesus nasceu, a porta é desse tamaninho assim. Já viram isso? É bem pequenininha. Você só pode entrar ninguém entra no céu assim. Bate na porta. Qual é a primeira das bem-aventuranças? Assim eu fico triste. Bem-aventurados os humildes. Por que eles são bem-aventurados? Lendo não vale. Só minha esposa também não vale. Dorme comigo? Bem-aventurados os humildes. Exatamente. Por que os humildes são bem-aventurados? Porque o reino dos céus é dele. Você não pode entrar no reino dos céus sem essa característica. E a gente já sabe o que é humildade. É o que mesmo? É o reconhecimento exato de quem nós somos. Certo? É o reconhecimento exato de quem nós somos. E nós já aprendemos que nós só podemos saber quem nós somos à vista do conhecimento de Deus. Não é isso? Terminar aqui. 10 horas. Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre essa questão no livro de Romanos. Certo? Perguntas? Supralapsarianismo ou infralapsarianismo? Resolvida a questão? Resolvida? E o resto aqui que eu falei também? No intervalo eu vou perguntar para eles. Vou chegar... arguição oral. Vamos ficar de pé? Mais uma vez agradecendo a presença do Uberlan, da Rebeca. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Pedir ao Luan que faça essa oração. Amém, Jesus. Amém. Nosso intervalo, 10h30 nós retornamos.